Flamengo aguarda fax para anunciar Zé Roberto. Zagueiro Juninho vai ser apresentado hoje em Caio Martins. René Simões monta um novo Flu para amistoso em Curitiba. Carlos Alberto pode ficar fora dos 3 primeiros jogos da Série B. Olá, boa tarde. Faltam poucos dias para começar o campeonato estadual, mas você já percebeu que os times estão se movimentando. Cada contratação que está pintando, o Flamengo já pode anunciar o Zé Roberto. A gente vai tratar desse assunto aqui daqui a pouco no Jogo Aberto Rio. Primeiro a gente começa com os destaques. O primeiro é do jornalista convidado, Francisco Aiello. Boa tarde, Aiello. Muito boa tarde, Fábio. O técnico do Fluminense, René Simões, assim que assumiu o comando da equipe no ano passado, ele decidiu um esquema tático e montou uma escalação. E foi basicamente com isso até o final do Campeonato Brasileiro. Até porque o técnico anterior, o Cuca, estava meio perdido em relação à escalação, em relação ao esquema tático, e o René Simões chegou logo decidindo essa situação. E ele faz o mesmo nesse início de temporada. O Fluminense, na primeira semana de pré-temporada, já tem um time escalado para o jogo amistoso que acontece no próximo sábado com o Curitiba. Tá certo o técnico René Simões em fazer isso, porque de uma forma rápida ele já vai dando entrosamentos a esse novo Fluminense. E daqui a pouco você vai saber qual é esse time titular, o novo Fluminense versão 2009. Destaque agora do jornalista convidado, Carlos Alberto Parisi. Boa tarde, Parisi. Boa tarde, Fábio. Olha só, eu acho que tem que dar uma parada no futebol, de vez. Vamos esclarecer esse assunto de arbitragem. O Jorge Rabelo fez uma carta e depois disse que aquilo não foi uma denúncia. Se não foi uma denúncia, então para que fez a carta? E apresentou para a imprensa toda. E aí o Tardelli e o Beltrame, que estavam no meio da história, já inocentaram e falaram assim, ó, não, a história não foi essa, nós até gostamos do que foi proposto. Eu quero saber a verdade. O que aconteceu que o Jorge Rabelo denunciou o Sérgio da Comissão de Arbitragem da CBF? Correia. Eu quero saber o que aconteceu na realidade. O que essa carta quer dizer e o que a resposta do Sérgio quer dizer. Porque do jeito que tá, Fabinho, tá uma coisa que a gente não pode acreditar mais em nada. Daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto também, a arbitragem no Campeonato Estadual, que já começa com polêmica. E o Flamengo espera a liberação do Schalke 04 para anunciar o Zé Roberto. Na sexta-feira, Aiello, o salário era o complicador. Agora tudo clareou para o Flamengo. É verdade, o Flamengo está aguardando justamente, né, essa liberação do time alemão, né, do Schalke 04, justamente para anunciar o Zé Roberto, que eu entendo que seja um ótimo reforço para o Flamengo. Na própria sexta-feira eu falei que o Flamengo, depois que ele perdeu o Renato Augusto e, fundamentalmente, o Marcinho, o time no ano passado ficou órfão, né, de um jogador de criação no meio-campo. E o Caio Júnior ficou perdido, tentou o Ibson, tentou o Toró e outros jogadores, até o Leonardo Moura, uma partida, né? Chegou a jogar ali no meio, Chegou a jogar ali, numa experiência do técnico Caio Júnior que não deu certo. Então, se o Zé Roberto acertar com o Flamengo, entendo que seja uma ótima contratação, visando a montagem do time para esse ano. E essa pergunta eu tenho que fazer ao Parisi. Apenas um fax, uma folha, separa o Zé Roberto do Flamengo. Você gosta de fax, né? Você está me provocando. Você gosta de fax? Não, né? fax é a minha cabeça, já falei isso para você. Bom, vamos seguir. Tá bom, seguindo. Olha, eu tô com a É um bom reforço? É bom reforço. O Zé Roberto, eu acho o Zé Roberto para jogar na frente com o Obina melhor do que o Tardelli. Eu acho o Zé Roberto mais jogador, mais técnico que o Tardelli. O Tardelli tem mais velocidade, mas o Zé Roberto tem mais técnica. E o camisa 10, que o Caio infelizmente não enxergou no Flamengo, é o Marcelinho Paraíba. Todo mundo viu isso, só o Caio que não viu ainda. Agora, Aiello, o Zé Roberto rendeu bem no Botafogo um pouco mais atrás. Já o Parisi gosta dele mais à frente como segundo atacante. Pois é. Ele jogou no Botafogo nas duas posições. Agora, eu acho que o Zé Roberto, inicialmente, ele pode ser observado pelo técnico Cuca jogando com a 10, ou seja, o quarto homem de meio campo e deixando na frente o Obina e um outro jogador, justamente para o Zé Roberto municiar esses dois jogadores. Se não, ele pode ser até mesmo um dos atacantes. Jogar ao lado do Obina, por exemplo, né, ele jogando pelo lado do campo e Obina como referência na área. Pode ser assim também. Será que o Cuca vai inventar alguma fórmula mágica aí nesse Flamengo, lá na Granja Comari? Porque o Zé Roberto, o Parisi, chegando efetivamente o fax e a liberação, ele chega em forma para jogar, porque ele está no meio de temporada. É verdade. O Zé Roberto, eu tô com ela também, mas eu prefiro o Zé Roberto na frente. Porque o Marcelinho Paraíba não é homem de frente. Então, e não gosta de jogar ali, né? Não gosta. Então, era melhor você trazer o Marcelinho Paraíba, não pelo Zé Roberto, até pelo Marcelinho Paraíba, que é um camisa 10. E essa questão é interessante porque no último jogo do Flamengo, no Campeonato Brasileiro, o Marcelinho Paraíba jogou nessa posição contra o Atlético Paranaense, como quarto homem de meio campo. E rendeu muito bem. Rendeu muito bem. É verdade. E tem o Mota, que pode vir, que é um camisa 10 também. É um camisa 10 até bom.
Mas ele é mais atacante, né? Mas joga de 10, eu gostei dele do Cruzeiro quando ele jogou de 10. Agora, me diz uma coisa, camisa 10, a gente tá falando que o Mota pode ser, o Zé Roberto, o Marcelinho Paraíba. Será que vai ter briga pela camisa 10, Aelo? Não acredito não. Acho Zé Roberto vai exigir? A camisa 10, né, de todo clube, ela é uma camisa emblemática, né? E no Flamengo isso não foge à regra. Ela já foi, né? A camisa depois 10... que o Sambueza usou a camisa 10 do Flamengo, que é do Zico... Teve uma vez um lateral direito no Flamengo, agora me foge o nome, enfim... Que usou na lateral direita a camisa 10, quando o Evaristo era o técnico do Flamengo. O Sambueza usou como lateral esquerdo a camisa 10. Só se foi alguma homenagem, algum jogo não foi homenagem, não foi. Se fez isso é uma heresia, né? O internauta daqui a pouco vai lembrar. Se alguém fez isso é uma heresia, com todo respeito. Se alguém pegou a camisa 10 e deu para um lateral direito num jogo normal, sem ser uma homenagem, alguma coisa, na minha opinião, é uma grande heresia. Olha, o internauta daqui a pouco vai lembrar e vai mandar aqui pra gente o e-mail pro jogoabertorio@band.com.br. Manda o seu e-mail para jogoabertorio@band.com.br. Me lembra aqui pra gente quem foi esse jogador que atuou uma partida no Maracanã como lateral direito com a camisa 10. Bom, falando em reforços, o Botafogo apresenta hoje o zagueiro Juninho em Caio Martins. Depois de fazer sucesso no Botafogo, ele foi pro São Paulo e está de volta ao Botafogo, Parisi. Eu acho um grande reforço. O Botafogo não contratou gente conhecida, mas é gente que o Ney Franco acha que dá para armar um time. Agora o Juninho, com certeza, foi o melhor lugar que ele jogou até hoje, foi no Botafogo. Eu tenho certeza que ele vai voltar para o futebol carioca e vai fazer um grande campeonato pelo Botafogo. E o Botafogo ganha essa opção aí que nós estamos vendo no VT da cobrança de falta, né, Ela? É verdade, volta a ganhar esse jogador, né, que é muito bom nesse fundamento, em cobrança de falta, né, chuta muito forte. E o importante também, esse retorno do Juninho ao Botafogo dá ao técnico Ney Franco a capacidade de ter um jogador novamente líder dentro do grupo, porque o Botafogo perdeu o Túlio e o Lúcio Flávio, que eram jogadores importantes dentro do elenco alvinegro, jogadores... Que está sendo remontado, Pois né? Jogadores que, além de terem uma qualidade técnica muito grande, eram líderes dentro do elenco do Botafogo. E o Ney Franco ficou meio órfão disso, ficou ali com o Leandro Guerreiro e tal, que é um jogador que tem essa característica. Mas não tem, não é o líder, e esse né? retorno do Juninho, pode fazer desse jogador, mais uma vez, um líder desse elenco do Botafogo, fundamentalmente até mesmo em voltar a ser o capitão. Agora, Paris, você acredita numa dupla de zaga, Juninho e Emerson, como uma dupla ideal para o Botafogo? Porque o Juninho tem uma deficiência no jogo aéreo, né? Olha só, Fábio, tem a dupla ideal e a dupla que dá para jogar. Hoje, o que o Botafogo tem é Juninho e Emerson, tem que jogar com essa. Não traz um outro zagueiro, né? Eu não acho ideal. O ideal para o Botafogo era Thiago Silva e Juan. Porque o Botafogo merece Thiago Silva e Juan. Mas já que não tem, vamos assim mesmo. E esse time do Botafogo para 2009, Aelo, pelo que você está observando, Vitor Simões, atacante, já se apresentou com fome de gols, de títulos, quer fazer história no Botafogo. Esse time vai sair da fila do quase? Olha, a gente torce para que sim, né? Que saia da fila do quase. Agora, a exemplo do Vasco, eu acho que Botafogo e Vasco são os dois clubes que, de repente, vão ter mais dificuldade na remontagem do elenco. O Ney Franco no Botafogo e o Dorival Júnior, né, no Vasco da Gama. Isso, pelo menos, né, antes de a bola rolar, né? Isso no papel. Teoricamente, o Flamengo, eu repito aqui, por ter a base do ano passado e a chegada de um outro jogador, e o Fluminense, que contratou, na minha opinião, os melhores jogadores na questão técnica, tática, né? Porque a escolha foi melhor, até porque tem mais dinheiro. O Fluminense tem um bom time, um bom elenco também no papel. Então, a remontagem maior, de maior dificuldade, deve ser do Botafogo e do Vasco. Parisi, concorda que o Botafogo e o Vasco vão ter mais dificuldade nessa temporada? Concordo, sim, lógico. O Botafogo, até porque tem jogadores ali que nem a gente conhece bem. O Vasco, o Dorival Júnior, eu acho que atuou mais incisivamente na hora da contratação. Eu acho que o Dorival vai ter menos problema até do que o Ney Franco. Agora, o Botafogo começa melhor o ano do que em 2008, que, por exemplo, Renan é o goleiro, Castilho está se recuperando de um problema e Renan é o titular. Ele é mais goleiro que o Castilho? Eu acho o Renan muito mais goleiro. O Castilho, rapaz, ele... No começo do campeonato ano passado, a gente estava aqui, eu falava isso. Eu vi 2 jogos dele, ele saía que nem caçando borboleta, não achava nada. Você que foi um bom goleiro? Eu fui um bom goleiro. Estou aprovando o Renan e desaprovando o Castilho. Aí, Elo. Eu fui goleiro de futsal, só para esclarecer. Dessa trave aqui, dessa trave menor que a gente tem aqui no cenário. Do lado de lá. Então tá, você quer saber do Botafogo, né? Do Renan. Então eu vou dizer o seguinte. Não do Paris. É claro que essa troca Renan pelo Castilho é muito melhor para o Botafogo, a chegada do Renan, ou seja, a entrada desse jogador. Agora eu entendo o seguinte, o Botafogo em 2008, ele trazia uma base de 2007. Haja vista que nos últimos 2 anos, o Botafogo fez a final com o Flamengo.
E você que está em casa pode participar do Jogo Aberto Rio. É só mandar um e-mail para jogoabertorio@band.com.br. Quer fazer uma pergunta ao Paris, ao Aiello, uma dúvida, sugestão, pode enviar o seu e-mail aqui para o Jogo Aberto Rio. Porque no próximo bloco, Carlos Alberto pode pagar a suspensão de 2008 na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente volta já já.